A paz do Senhor, irmãos. Boa noite para os irmãos que estão aqui, que estão em casa já assistindo. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmos 96. Salmos 96. O meu tem o título de Adoração ao Senhor em Santidade. Aleluia. Tá. Esses salmos 80, 90 são todos bons, que falam de adoração, de agradecimento. Salmos 96 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor vestidos de trajes. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. O 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo, de modo que não podeis ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijam-se a terra, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque diante do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Ele vem, um dia ele vai voltar. E nós queremos estar nessa presença do Senhor, nós queremos estar esperando em fidelidade, queremos estar esperando em adoração, queremos estar esperando em temor, queremos estar esperando em obediência, queremos estar esperando sendo exemplo por onde a gente passar. E adorando ao Senhor. A gente acabou de ler aqui que as árvores adorarão ao Senhor. Eu gosto muito de escutar aquele pastor e médico, Dr. Jonathan Leone, se não me engano, esse é o nome dele. Lembra que eu te mandei? Irmãos, ele fala tanta coisa legal de ouvir, porque ele liga a medicina, né? Neurociência, ciência, com a palavra do Senhor, né? E ele estava falando, né, que a gente o ser humano, né, é criação de Deus, assim como a natureza, como o mar, como os céus, como os animais e tudo. E ele falou assim, nós somos o único ser, a única criação de Deus que está fora do tempo dele, né? Porque o mar, a terra, os pássaros, os animais, eles continuam no mesmo processo, a não ser que o ser humano meta a mão e coloque aqueles negócios para acelerar. Mas a gente não, a nossa mente ela está atribulada, ela está movimentada, ela está acelerada, ela quer. É uma rapidez gigantesca, né? Um mundo micro-ondas. E por isso que a gente está vendo tantas doenças aí com relação ao estresse, porque nós não fomos criados para viver dessa forma. Ele falou, senta e analisa como que um pássaro faz, senta e analisa como que é o crescimento de uma árvore. Eles continuam crescendo no seu tempo, esperando. Uma árvore dura milhares, anos, né? A não ser que a gente intervenha e corte ela, caso contrário você deixa ali, ela vai ficar. E a gente tem também que acalmar os nossos dias e confiar no Senhor Jesus. E eu sei, irmãos, que está difícil, nossos dias estão, meu Deus, tentando, parece que 24 horas está pouco num dia só, né? A gente não consegue mais dar conta.
Mas que o Espírito Santo de Deus esteja aqui nessa noite. Não sei nem o porquê que o Senhor está me liderando falando dessa forma, mas o Senhor quer que a gente acalme o nosso coração, para a gente continuar em obediência, para a gente continuar na presença dEle, para a gente continuar do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer, do jeito que satisfaz a vontade de Deus e não do jeito que satisfaz a minha e a sua vontade. Amém? Isaac, pode estar vindo para cá. Senhor amado, Pai querido, nós queremos, ó Deus, elevar os nossos olhos, ó Pai, a Ti nessa noite, ó Deus, e Te adorar, exaltar e engrandecer o Teu nome, dizer, Senhor, que nós queremos, Deus, seguir o Seu tempo, queremos fazer de acordo com a Sua vontade, com o Seu cronograma, Senhor, com o Seu jeito, com o Seu guiar. Deus, na Sua agenda e não na nossa, no Seu tempo e não no nosso, no Seu relógio e não no nosso. Deus, na Sua força e não na nossa, na Sua alegria e não na nossa, Senhor, do Seu jeito e não do nosso. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite e eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas de uma forma diferente. Manifesta aqui sobre nós de algo diferente. Nós não saímos da nossa casa, Senhor, para voltarmos do mesmo jeito. Nós somos seres humanos, somos falhos, necessitamos da Sua presença e por isso nós nos encontramos aqui na terça-feira, Senhor, para ser fortalecido, para ser lembrado desse amor, para ser lembrado de quem nós somos, ó Deus, e receber mais de Ti. Nós queremos fechar os nossos olhos e clamar pela Sua santa presença. Nós queremos fechar os nossos olhos e pedir, Senhor, venha, 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 venha sobre esse lugar, Espírito Santo. Derrama o Teu fogo sobre nós. Fala comigo, Senhor, fala com o pastor, fala com os irmãos que estão aqui, fala com essas crianças de uma maneira diferente. Senhor, o nosso tempo mudou, a modernização ela veio, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor ainda é o mesmo Deus de poder. O Senhor ainda é o mesmo Deus que se manifesta. O Senhor é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. A toda a criação te adora, os mares te obedecem, o vento te obedece, as árvores te obedecem, as aves te obedecem, Senhor. A sua criação te obedece. Nós queremos ser obedientes a Ti, Deus. Nós somos a única criação, aquela que o Senhor deixou para o último dia para fazer, aquela que o Senhor soprou o Seu fôlego de vida, deu direito de decisão. Somos os únicos que viramos as costas para Ti, Senhor, que não obedecemos a Tua vontade, que no dia mau, que na hora do desespero, Senhor, esquecemos quem Tu és. Somos nós quem viramos o nosso rosto para Ti, Senhor. Mas nós estamos aqui nessa terça-feira, Jesus. Talvez muitos de nós cansados, estressados, turbulentos, talvez tiveram um dia estressante e difícil, Pai. Talvez alguém que assiste nessa hora está se sentindo assim. E nós queremos nos voltar a Ti, Senhor. Nós queremos nos voltar a Ti em oração. Nós queremos nos voltar a Ti, Senhor, em temor, em obediência, Senhor, em dedicação. Declarando, Senhor, que nós somos Teu povo e que nós vamos Te adorar assim como toda a Sua criação Te adora, que nós vamos Te obedecer assim como toda a Sua criação Te obedece, Senhor, que nós vamos olhar para frente e crer, Senhor, na Tua palavra que diz que o Senhor é conosco, que o Teu Espírito Santo, que nós faríamos coisas maiores, que Tu és o nosso Consolador, Senhor, que Tu és o nosso Redentor, que Tu és aquele que vive, que reina. Tu és aquele que ressuscita, Tu és aquele que faz o morto viver, Tu és aquele que faz, Senhor, toda a diferença quando uma vida se rende a Ti, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Deus, Te adorar nesse momento, Senhor. Com a nossa vida, Deus, dedicar a nossa adoração, esses próximos minutos que a gente está aqui, Senhor. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente, ó Deus, venha estar ligada nos céus, Pai. Tira toda a distração de nós aqui. Tira toda a distração, todo incômodo, toda perturbação, toda dor de cabeça, Senhor, todo o cansaço. E venha sobre nós com Teu Espírito Santo. Nós queremos estar na Tua presença, Pai. Aleluia, habitar contigo, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor?
todo mundo abrindo a boca, olha para lá, olha para cá, tá todo mundo... Ai, cansaço, cansaço. Mas Deus é bom. Deus está aqui. Aleluia. Queremos estar contigo, Jesus. Queremos estar contigo, Senhor, naquele lugar onde o pecado ele é perdoado, onde as culpas elas são levadas, aonde o amor não se esfrie, Senhor, aonde o fogo não se apague. Na tua presença, na tua presença. Quem quer se render ao Senhor Jesus aqui nessa noite? Esse é o seu momento. Renda-se ao Senhor em adoração. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Queremos te adorar, Senhor, em meio à dor, Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas nos braços do nosso Pai. Sim, eu quero estar neste lugar, ou neste lugar. Eu quero estar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Existe somente um lugar em tua presença, Senhor Jesus. Santo
de tuas asas, Deus, em tua presença, em tua presença, onde eu fico, eu me encontro com Ele, com meu Pai, com meu Pai, com meu Redentor. Aonde a vergonha se vai, aonde eu posso demonstrar os meus defeitos, minhas dores. Será que você entende esse lugar? Vai encontrando este lugar, vai abrindo seu coração. Fala com Ele, nós precisamos é dele, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, eu quero estar, Jesus, no Santo dos Santos, aonde a fumaça me cobre, aonde isso tudo é revelado. Jesus, Jesus, em tua presença, em tua presença, é o melhor lugar para estar. Um dia em tua casa vale mil, muito mais que mil em outros lugares. Somente um dia pode fazer toda a diferença em minha vida. Somente um toque teu, Jesus. Obrigado, Senhor, por deixar, oh Deus, a gente ir neste lugar. Lugar onde não há vergonha, lugar de entrega, lugar de purificação. Diante de ti, Jesus, diante, lugar de fortalecimento. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, fonte de vida, sol da justiça. É só em ti, Jesus, que nós somos fortalecidos verdadeiramente, Pai, que descansamos verdadeiramente. Pedimos a sua presença aqui nesse lugar, Jesus. Que haja renovo nessa noite, que haja fortalecimento, Jesus. Que haja milagre no nosso meio, que haja ressurreição daquilo que já morreu, que haja vida. Tu és o dono da vida, Senhor. Tu és o dono do ar que nós respiramos, Pai. Conhece tudo em nós, sabe tudo o que nós precisamos, como ninguém. Aleluia. Aleluia. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és santo.
Só Tu mereces, Senhor, as nossas palavras, a nossa adoração, o nosso coração verdadeiro diante de Ti. O Senhor é Espírito, Senhor, nós não o vemos, Pai, mas nós queremos Te adorar. Nós podemos sentir a Tua presença, nós ouvimos a Sua voz. E como é bom ouvir a Tua voz, Santo Espírito. Nós estamos aqui nessa noite para Te adorar. Quem veio aqui para se render? Quem veio aqui para adorar? Existe algo preparado aí para o seu Deus, para o seu Senhor? Você saiu de casa, o que você trouxe para Ele? Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te engrandecemos, reconhecemos quem Tu és, Senhor. Declaramos que Tu és o único santo e verdadeiro. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 la 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 viemos para Ti, Senhor. Oh, 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 só Tu és santo. Só Tu és santo.
outro como Jesus, só tu és. Que o Senhor, que os céus possam ouvir a sua voz nessa noite. Só tu és como um coral. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como o meu Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio. Amém, amém. Aleluia, vamos aplaudir a Ele. Eu agradeço pela oportunidade, Jesus. Como tu, não há outro como tu. Você pode declarar isso nessa noite, que Ele é santo. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Ele é santo. Declara onde você estiver agora. Só tu és santo. Tu és, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Ele é santo, Ele é digno de ser adorado, engrandecido. Ele é a nossa razão de estarmos aqui nesta noite. Ele é a nossa razão de estarmos de pé. Ele é a nossa razão de nós não termos desistido. Ele é a razão por nós estarmos aqui adorando, glorificando e exaltando. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Tu és eterno, teu amor é eterno, a tua graça é eterna. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pela tua glória. Nós sentimos o Senhor aqui neste lugar. Obrigado, Deus, porque nós precisamos do teu renovo, do teu toque. Você pode sentir a presença de Deus te renovando, sentir a presença do Senhor te renovando, dando força. Obrigado, Deus. Num mundo tão incerto, Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa certeza de graça, de amor, de presença. Sabe, querido, se eu ver a circunstância, se olhar até mesmo as pessoas, às vezes eu paro, eu desisto, eu não caminho, mas quando eu olho para o meu Deus, não tem como eu parar, não tem como eu desistir, não tem como eu ficar fraco, porque a palavra do Senhor diz que mesmo no momento de fraqueza, é Ele que nos fortalece, é a alegria do Senhor, sabe, no meio, como a missionária Manu disse, sabe, no mundo mal, de notícias ruins, eu prevaleço por causa do meu Deus, eu continuo por causa dEle, eu estou de pé por causa dEle, eu levanto todos os dias e dou glória e agradeço por causa dEle. Aleluia! É por causa dEle. Nós estamos aí na nossa série Identidade. É Ele que me diz quem eu sou. O mundo nos critica, o mundo fala mal. Ah, mas quando eu olho para o meu Deus,
Ele diz que eu sou amado, menina dos olhos dele. Eu sou escolhido, a igreja do Senhor. Aleluia, o corpo de Cristo. Eu pertenço à igreja que vai ser, sabe, levada para estar juntamente com Ele para toda a eternidade. Então toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que eu posso ouvir e passar, tudo vai ficar aqui. A garantia minha é de eu estar na eternidade com meu Senhor. Aleluia. Irmãos, a força vem dele, a graça vem dele, aleluia, a glória vem dele, vai voltar para ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Depois de 2 semanas de férias, eu falo, viu? É pouco. Férias é bom demais, irmãos. Eu vi o pastor Daniel, o pastor Tocha e a pastora Consuelo estão de férias. E ela falou assim, férias é de Deus. Eu falei, irmãos, fala em mistério e diz que é de Deus. Irmãos, aleluia. Está falando para a irmã Lé, missionária Lé, falei, olha, faz valer a pena todo o trabalho e esforço que nós passamos, às vezes dor de cabeça, para depois curtir ainda mais as férias. Irmãos, tudo aquilo que é mais difícil conquistar vale a pena, né? Imagina se férias fosse todo mês, nós não talvez valorizarmos tanto quando a gente valoriza, quando a gente sai. Porque 12 meses no ano, irmão, você tirar 1 ou 2 semanas é pouco, viu? Vai por mim, tá? Amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos na nossa nova série, amém? Foi ali, né? Amém? Glória a Deus. Eu tive, irmãos, poder assistir, né, durante os nossos cultos, não na totalidade, depois eu voltava a assistir um pouquinho mais. Nós tivemos... Pela primeira vez, né, meu bem, nós fomos em 2 cultos, né, durante a nossa férias. Então, nós cultuamos a Deus lá também, né? Foi uma oportunidade muito boa, né, que nós tivemos lá. E, geralmente, a gente sai de férias assim, a gente não vai na igreja. Mas nós fomos 2 vezes, foi muita bênção. E, glória a Deus por isso, a gente poder conhecer mais pessoas que estão aí servindo a Deus, né? Amém? Queridos, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, né? Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Nós vamos estar falando sobre identidade. Identidade. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus 16, versículo 13. Amém? Irmãos, eu me identifico muito com vários personagens bíblicos, mas tem momentos que eu acho que eu sou Pedro, né? Você já pensou assim? Tem momentos que você é Pedro... né? Tem momentos que você acha que você é um Davi, às vezes você é um Elias da vida, né? Então, assim, tem momentos da nossa vida que a gente pula assim, né? Identifica com mais um personagem. Não é sempre, irmão, que você está naquela parte achando que você é Elias ou Davi matando gigante, né? Tem momento que a gente está escondendo na caverna de Adulão, tem momentos que a gente esconde, né, de umas Jezabéis da vida, né? Então, irmãos, tem momento que a gente passa por esses períodos, mas a gente não deixa de se identificar com homens e mulheres de Deus. Está comigo? Amém? E Pedro, irmãos, Pedro era um camarada que, antes, eu creio que dessa afirmação aqui, e até depois um pouco, ele teve um pouco assim de crise de identidade. Nós, irmãos, a gente ouve demais as outras vozes e não ouvimos a Deus. Não é verdade? A gente cresce, às vezes até os nossos pais, os nossos amigos. Você já teve apelido na vida? Hoje é bullying. Na minha época, ou na sua época, não era bullying. Irmãos, eu vou falar alguns. Eu já fui presuntinho. Lembra do presuntinho? Irmão, toda a vida eu fui cheinho, né? Assim, depois de, eu acho que quando eu conheci a América me encheu, né? Tá comigo aí, crente? Eu já tive tantos apelidos, e esses apelidos, irmãos, a gente acaba acreditando. Alguém chama-se ou baixinha, ou gordinho, né, ou narigudo, ou, né, e aí vai, ou negão, né? Hoje não pode falar isso mais, né, de negão, né? Hoje nós não podemos.
né? Irmão, e tanto nome a gente acaba acreditando nisso. São vozes que a gente ouve até hoje e a gente acredita. E aquilo parece que faz parte da nossa identidade. Não é isso? A gente acaba acreditando. Mas eu quero que você ouve a voz de Deus para a tua vida. Ouça Deus para você se identificar quem você é. Para quem que Deus planejou que você fosse. Deus, irmãos, Ele não chamou para você ser um presuntinho da vida. Ele não chamou para você ser um qualquer. Você é chamado e escolhido do Senhor. Você tem uma identidade em Cristo. Mas você precisa bloquear aquilo que você tem ouvido até hoje e ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos ler o texto? Mateus 16, verso 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Irmãos, pausa. Você acha que Jesus tinha crise de identidade para perguntar? Não, né? Jesus, irmão, não precisava perguntar para as pessoas: olha, o que o povo está falando de mim? Jesus, irmão, sabia muito bem quem ele era, a sua identidade, a sua missão e o seu propósito. Versículo 14, eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Jesus não precisava perguntar a ninguém quem ele era, porque Jesus sabia. Mas a revelação aqui é através de eu saber quem é Cristo, é que eu conheço quem eu sou. Não tem como, irmãos, a gente seguir Jesus e a gente ter uma visão distorcida de quem ele é. Porque para pessoas, irmãos, tem pessoas que acham que Jesus é aquele que faz milagre, né? É o milagreiro. É assim que fala? Professores de português? Milagreiro. Jesus é aquele que faz milagre somente. Para alguns, Jesus é simplesmente um profeta. Para alguns, Jesus é aquele que não deixa faltar o pão de cada dia. Então, às vezes nós identificamos Cristo e Jesus com determinadas situações da nossa vida, mas somente aquilo. Quando, na verdade, Jesus ele é profeta, ele é aquele que opera milagres, ele é aquele que nos sustenta todo dia. Irmãos, ele é tudo isso e muito mais. Ele é Deus, ele é soberano, ele é o nosso rei, o nosso Senhor. Irmãos, aquele que está à destra de Deus, ele é, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos libertou, que nos tirou, irmão, das garras do inimigo e nos transportou para o quê? Para o reino da luz. Esse é o nosso Jesus. Só que se a minha visão está distorcida de quem é Jesus, como eu vou saber quem eu sou? Por isso que Jesus pergunta aos apóstolos, Jesus, o Filho de Deus, a maior e mais linda revelação de Deus à humanidade. Filipenses, o apóstolo Paulo, ele descreve algo assim, no capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Ele diz, olha, que embora sendo Deus, não considerou que seja igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo assim, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Irmãos, Jesus já tinha provado. Thank you, my son. É de Deus. Uma pausa.
Você já foi para a piscina no calor e levar café? Não, quente. Eu sou aquele que vou para a piscina e levo a caneca de café. Ai, irmãos, café é vida. Glória a Deus. Hã? Tá ótimo. Ótimo. Até na temperatura de 90. Amém? Deus é conosco. Irmãos, Jesus, irmãos, provou para os seus apóstolos, seus discípulos, aquele que andava com ele, que ele já era o Messias. Deixa eu falar algo para você aqui, querido. Você não precisa provar nada para ninguém. Não, peraí, eu quero que você entenda isso. Você não precisa provar que você é escolhido de Deus. Entendeu? Você precisa falar isso para você. Porque nós estamos, irmão, numa sociedade que ela precisa, ou ele precisa, estou falando ela, ele, né? Aqui tem mais irmãs, né? Sempre. Que você precisa provar para alguém, irmãos, que você é escolhido de Deus. Não precisa. Deus te escolheu e pronto, acabou. Você identifica com isso? Jesus, irmão, já tinha provado inúmeras vezes que ele era o Messias, mas mesmo assim muitos ainda não sabiam ou não queriam acreditar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Irmão, entenda uma coisa, tem pessoas, irmãos, que não adianta você explicar o inexplicável ou tentar explicar, irmãos, quem é, quem te chamou, quem te escolheu. As pessoas já têm a pré-concebida mente daquilo que eles querem acreditar e não querem acreditar. E pronto, eu quero declarar algo para você aqui. Deus te escolheu, essa é a sua identidade como filho. Viva como filho. Viva como filha. Pronto, acabou, querido. A gente não precisa ir para a rede social, muito menos, para poder justificar, irmãos, que você é chamado e escolhido por Deus. Amém? E a primeira pergunta feita por Jesus aos discípulos, irmãos, na Bíblia que você vê, foi essa. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Então, presta bem atenção. A primeira pergunta é, quem o povo diz que eu sou? E depois ele pergunta para quem? Para os íntimos, para os apóstolos, para os discípulos. Quem vocês pensam? Porque, irmãos, uma coisa é o que o povo pensa. Outra coisa é aqueles mais íntimos, o que pensa de você. Irmão, não tem como você achar que aquelas pessoas que talvez é amigo seu lá das redes sociais, né? É seu amigo, irmãos. Às vezes amigo é aquele que come, dorme com você, que está lá todo dia, né? Que como diz, que carrega a mala junto com você, come o quê? É sal? Como é que é o negócio? 1 quilo de sal. É aquela pessoa que sabe, irmãos, é os íntimos. Então, uma coisa é o que as pessoas pensam, a outra é aqueles ali que estão andando. Então, a primeira pergunta, Jesus pergunta, é quem o povo diz que eu sou? Irmãos, olha as respostas mais malucas, mas, na verdade, tinha até um pouco assim de sentido de eles poder acreditar, até mesmo porque, irmãos, eles já haviam escutado a história, né, dos profetas, né, a gente vê aqui Jeremias, então eles sabiam uma história, então eles queriam o quê? Enquadrar Jesus, o Messias, em alguém para que eles pudessem comparar. Ele é parecido com Jeremias. Ele é parecido com quem? Com Elias. Não, ele é parecido com João Batista. Irmãos, o mundo é feito de comparação. Agora, uma coisa, você não se encaixa nessa comparação. Uma coisa mais desleal que nós podemos fazer conosco mesmo é a gente querer se comparar com os outros. Irmãos, o povo estava comparando Jesus, presta bem atenção. A vida ali, ó, a resposta deles foi primeiro que, olha aqui, o que o povo diz, né, que ele era. Alguns, Senhor, diz que é João Batista. Alguns, Senhor, diz que é Elias e outros que é Jeremias. Ou, ficou lá, pontinho, pontinho, algum profeta por aí. Porque esses homens a gente conhece. A gente já viu o que eles são capazes de fazer. Mas o Senhor, nós estamos conhecendo ainda. Mesmo Jesus já ter provado para eles que ele é o Messias. Irmãos, presta bem atenção. Qual é a semelhança de Jesus, primeiro, desses homens que são citados aqui? Bem rapidamente. João era filho, conhecido como filho da sabedoria divina, e tinha parte vital, irmãos, aqui no desenvolvimento do plano de Deus, porque ele é um homem que o quê? Abre caminho, né? Abre caminho para o Senhor. João podia preparar os homens para receber em seus corações quem? A Deus, a Jesus. Só que o que João não podia fazer era o quê? Capacitá-los para poder
receber Jesus e também para que pudesse fazer a obra. João só abriu, preparou o caminho. Ele não podia fazer aquilo que só Jesus poderia fazer. Jesus era a porta e só por meio de Jesus, e não por João Batista e nem por um outro homem, poderia entrar no reino de Deus. Tão exclusivo que o texto diz que o quê? Eu lhe darei as chaves do reino do céu. Para quem Jesus diz isso? Para Pedro, justamente aquele que teve a revelação, que não foi de Pedro, mas veio de Deus, de quem era Jesus. Então Jesus fala, olha, quem tem a revelação de saber de quem eu sou, de quem Cristo é, eu vou te dar, não é a chave da casa própria. Lembra dos profetas que davam a chave? Lembra disso? Está dando chave por aí ainda? Não sei se está dando, né? Recebe a chave. O povo estava acostumado com o profeta que dava a chave. Vamos trazer isso aqui para nós hoje? Só que aí Jesus vem e fala, olha, eu te dou as chaves do reino de Deus. Irmãos, eu não quero chave de casa própria. É claro que eu quero, você está entendendo? Senão minha esposa vai falar ali, né? A gente tem um sonho. Mas muito melhor do que receber uma chave de casa própria é receber a chave do reino dos céus. E nós nos contentamos, irmãos, com uma identificação errada de quem a gente é e ficamos por satisfeitos, irmã Mônica, de receber uma chave de casa, de uma chave de carro, de uma chave que seja de quê? Quando, na verdade, o próprio Jesus, ele me identificou como filho, como servo e fala, meu filho, a chave do reino do céu. Irmão, quem recebe chave de casa é só quem é íntimo. Filho pode entrar na casa do pai qualquer hora que ele quer. Aqui, meu filho, é a chave. Ou não é assim? Você não vai me dar, talvez, por mais que você possa gostar de mim, você vai ser aqui, pastor, a chave, entra lá na minha casa na hora que você quiser. Não funciona assim, querido. A identificação de Pedro, que Jesus Cristo era o Messias, lhes dá a garantia de, aqui, eu te entrego aquilo que é de mais valioso, que é o meu reino, para que você pudesse o quê? Administrar. Eu quero que você grave essa primeira coisa aqui, e é claro, você já gravou algumas coisas no seu coração. Irmãos, aquele que se identifica com quem é Jesus Cristo, como o Messias, a primeira coisa que ele tem é a chave do reino de Deus. Não é chave, irmãos, que casa, o furacão vem, derruba, irmãos, o ouro, a traça, tantas outras coisas, irmãos, acontece. Mas é a chave do reino dos céus, irmãos, que te dá o acesso à presença de Deus. E quando eu estou falando reino de Deus, eu não estou falando, irmão, olha, quando você morrer e estiver na eternidade, é a chave agora para que você possa acessar a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, sabe? Porque é a presença de Deus, irmãos, que nos faz estar aqui. Chave de casa é bom, querido, mas a chave do reino do céu é tudo que eu preciso como filho. Mas como eu tenho, quando eu identifico e eu sei que ele é o Messias, filho do Deus vivo. Ah, irmãos. Primeiro, eu me identifico e recebo a chave do reino de Deus. Sabe o que nós estamos precisando hoje, irmãos, como igreja? É tomar posse desta chave. Levante a sua mão assim, você que está aqui, você que está em casa, ou você que vai assistir depois, levante a mão e fala, Senhor, eu tomo posse das chaves do reino de Deus. Não, irmão, fala isso, eu tomo posse das chaves do reino de Deus. Toma posse dessa chave, eu profetizo, é esta chave sobre a tua vida, sobre a minha vida. Toma posse desta chave. Aleluia. Havia também paralelo entre Elias e Jesus. Irmãos, comparar Jesus com Elias, na verdade comparar Jesus com qualquer um, mas a identificação do povo era o quê? Nós escutamos a história de Elias, nós já vimos a história de Elias, nós sabemos como era Elias. Ambos homens de oração, ambos que realizaram obras sobrenaturais de cura, de milagres, irmãos. Coisas triunfantes, guerra contra a religião falsa. Nós vimos Elias contra os profetas de Baal. E qual que era a guerra de Jesus? Justamente com o quê? Com os fariseus, né? Ah, irmãos, e a guerra continua, viu? Amém? E aí, irmãos, a vitória de Elias foi obtida por quê? Pelas forças físicas, enquanto a vitória de Jesus estava destinada a ser ganha, não pelo derramamento de sangue dos outros. Porque os profetas de Baal, irmão, você querendo ou não, eles o quê? Morreram.
morreram. A Bíblia fala, irmãos, que eles morreram. E para alguém morrer, irmãos, teve derramamento de sangue. Tá? Entenda isso. A Bíblia, irmão, tem coisa violenta, tá? Derramou sangue dos outros. Mas Jesus, diferentemente de Elias, irmãos, o derramamento de sangue que houve para que a gente pudesse ter acesso, irmãos, a essa chave do reino dos céus, não foi derramamento de sangue de ninguém. Foi derramamento do próprio sangue dele por amor a mim e a você. Enquanto Elias, irmãos, fez isso, outras pessoas morreram, obras extraordinárias. Jesus, ele veio como filho do homem, irmãos, para que pudesse morrer no meu lugar, no seu lugar, por causa dos nossos pecados, as nossas transgressões. Irmãos, e aí comparar Jesus com Elias é uma visão completamente distorcida de quem é Jesus. Eu não sei se eu falei isso, mas a gente só entende a nossa identidade entendendo a identidade de Cristo. E muitos de nós, irmãos, nós erramos, assim como Pedro, porque ainda nós não sabemos quem é Jesus. Seu Jesus talvez ainda é Elias, Jeremias, João Batista. Vamos falar um pouco de Jeremias. Terceira aqui que ele fala, na verdade, os discípulos, né? Respondeu, que é Jeremias ou algum outro profeta. Presta bem atenção. A mais próxima das verdades seria Jeremias, do que qualquer as outras duas que nós falamos. Jeremias é o que mais de todos os personagens do Velho Testamento poderia se aproximar de Jesus. Jeremias é o que mais de perto se aproxima dele. O exemplo, irmão, da paciência e resistência ao sofrimento imerecido. Irmãos, o profeta Jeremias, ele sofreu injustamente. E eu amo porque a gente fala que Jeremias é o profeta chorão, né? Irmãos, a gente vê o próprio Jesus, irmãos, chorando por um amigo. E orando, irmãos, por Israel, orando pela humanidade. O que nós precisamos hoje, irmãos, como servos de Deus, é chorar pelos que ainda não conhecem a Cristo. Verdadeiramente, irmãos, doeu o nosso coração. Irmãos, eu já tive pessoas, até da própria família, que falaram assim, eu estou indo para o inferno de cabeça para baixo, de peixinho. Você tem familiar que já falou isso com você, ou mais ou menos isso? Mas glória a Deus, ao mesmo tempo que falaram isso, hoje eles estão servindo a Deus, glória a Deus. A gente tem que crer, irmãos, no poder da palavra. Jeremias foi profeta e nada mais. Quando a gente fala o profeta Jeremias, ele foi profeta, o grande homem de Deus, é claro que ele foi, mas nem perto, irmão, daquilo que Jesus nós poderíamos comparar a ele. Nem ele, nem qualquer outro profeta que eles falam. Jesus pode ser Jeremias e qualquer outro profeta que já existiu. Nenhum poderia trazer a existência daquilo que é o Messias. Por quê? Porque o povo tinha opiniões acerca de Jesus e não convicções. Deixa eu te falar uma coisa. Opinião não vai salvar você. E opinião não muda ninguém, querido. O que muda é convicção. Sabe o que é o problema? Nós vivemos num mundo que todo mundo tem uma opinião de alguém ou de algum assunto, mas ninguém tem convicção de nada. O mundo, irmãos, lá no seu Facebook está falando, o que você está pensando? Fala assim ainda, né? Porque eu posto direto no Instagram, aí vai no Facebook. Mas pergunta, o que você está pensando? Está querendo saber a sua opinião. Querida, a nossa opinião não vale de nada se eu não tiver alguma convicção por trás dela. O cristão, irmãos, aquele que se identifica com Cristo e tem uma identidade nele, ele tem que ter convicção e não opinião. Opinião, irmãos, não traz ninguém para a igreja. Opinião não fortalece você na igreja. Irmãos, o que vai fortalecer você no banco, o que vai fortalecer você no altar de Deus, o que vai te fortalecer você e tua família, é você ter convicções de quem é Cristo e você nele. Nós precisamos falar isso. Senhor, repita comigo, Senhor, eu tenho convicções de quem o Senhor é e de quem eu sou. Eu aprendi, irmãos, que quando a gente repete, a gente começa a acreditar nessas palavras. Repetição, irmãos, a gente precisa repetir isso. Repetir. O povo tinha opiniões. Deixa eu te falar uma coisa, o povo tem opiniões de quem é acerca de Cristo e opiniões de quem é você. E você tem opiniões de quem é pessoas, sem se conhecer verdadeiramente. Já teve aquela pessoa que você já ouviu falar
tanto ruim. E quando você conhece, você fala, minha opinião mudou. Porque ninguém pode basear-se um relacionamento em opiniões, mas sim uma convicção de um relacionamento. Tem muita gente que está se relacionando com Jesus em base de opiniões, sem ter nenhum relacionamento. O que traz uma convicção no nosso dia a dia acerca de quem é Cristo é o nosso relacionamento com Ele. A minha esposa, ela compartilhou algo comigo de um pensamento de um pastor e fala, quanto mais tempo de casado, melhor fica o casamento. E eu falei com ela, falei, assina embaixo. Porque a passar do tempo, o relacionamento tem mais tempo, a gente conhece mais um ao outro, e aí já não é opiniões, é convicções que ainda traz o relacionamento a ser ainda melhor do que 5, 10 anos atrás. Por isso que Jesus é maravilhoso, irmãos. Quando ele transformou a água em vinho no casamento, falou, peraí, ele guardou o melhor para depois? Jesus sempre guarda o melhor para depois. Você ainda não viveu o melhor de Deus na sua vida. Irmão, você recebe essa palavra, querido? Porque se eu tivesse, eu falaria, eu recebo. Você ainda não viveu, querido? Você acha que você experimentou do bom vinho? Ainda não, você vai experimentar. Dias melhores virão. Querido, você está bebendo água enquanto o Senhor tem vinho. Vinho, irmãos, representa alegria, fartura. E é isso que eu creio, querido. Senão não estaria aqui ministrando, pastoreando até hoje. Opinião do povo, irmãos. Não transforma ninguém. O que transforma o homem são as nossas convicções. O povo tinha uma visão distorcida de Jesus. E olha, o povo tinha muita informação na mente, mas pouca transformação na vida. Você não entendeu? O povo tinha muita informação na mente, mas pouca transformação na vida. Querido, hoje nós somos o mundo da informação. Eu não sei com quem eu estava conversando, talvez foi até a minha esposa. Falei, meu bem, pergunte o Google. Não sei o que, irmão, nós estávamos precisando. E eu falei assim, eu não sei. O que eu não sei, eu vou lá no Google. Ah, foi do relógio. Aí ela lembrou, tá vendo? Falei, Google, vai lá, pergunta a ele. Pergunta a ele que ele responde. E hoje nós estamos num mundo assim, cheio de informação, mas ninguém tem convicção de nada. Não falta informação, mas infelizmente falta transformação na nossa vida. Irmão, nós temos palavra, nós temos Bíblia, nós temos tudo ao nosso dispor, mas nós não usamos ele da maneira correta. Nós temos opiniões e não transformação de vida, porque convicções geram transformação. Quanto mais convicção eu tenho, mais transformação eu tenho, mais identidade minha está fixada. Se você não souber com clareza quem é Jesus, você está perdido. E a questão mais importante da vida de que é a sua identidade. Quem é você? Irmão, se você não sabe quem é você, como é que você vai poder ajudar os outros? Ter uma identificação. Se a gente não sabe nem quem é. Nós estamos assim, mas nenhuma sabedoria de Cristo. Mas, Mônica, quem o povo diz que eu sou? Ah, pastor, alguém fala assim, um fala bem, o outro fala mal. Aí eu, ai meu Deus, vou lá para minha casa. Senhor, o que a irmã Mônica vai pensar de mim? O que a Leia vai pensar de mim? O que a Manu vai pensar de mim? E aí, porque eu não tenho uma identificação com Cristo, não tenho convicção, eu acabo me transformando naquilo que as pessoas querem que eu sou. Jesus não tinha esse problema. Mas se nós estivéssemos no lugar de Jesus, hoje eu vou ser Jeremias. Mas quando eu chegar lá no trabalho, eu vou ser Elias. E aí, quando eu encontrar com os irmãos da igreja, aí não vão ser Jesus, né? Gostei, missionário Mariano, já respondeu lá. Eu não ia nem tanto. Vou me transformar. Paz do Senhor. Como diz minha mãe e meu pai, é espiritual, uau. Irmãos, porque nós não temos uma identidade. Nós somos camaleão. Agora, quando eu me identifico em Cristo, irmãos, eu sei quem eu sou.
Qual que era o problema de Pedro? Irmãos, ele mudava de um jeito, ele falava, ele era impossível. Mas, na verdade, Pedro estava tentando se encontrar, irmão, de quem ele era. Uma pessoa, irmãos, que não consegue se identificar com Cristo e saber quem ele é, a sua verdadeira identidade, ele vai fazer isso. Dá murro em ponto de faca. Ele está num lugar, ele está no outro. Hoje as pessoas perguntam para a gente, irmãos, é incrível. Antes a gente escutava era isso. Ah, a esposa é a mesma? Você está casado ainda? O marido é o mesmo? Irmãos, eu tinha medo de, às vezes, perguntar às pessoas, como é que está o marido? Ah, não estou com esse mais não. Aí agora é o seguinte, presta bem atenção, o negócio agora é, você está nessa igreja ainda? Você está lá ainda? Porque é normal mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de vida, mudar de marido, não muda de filho. Mas muda, por quê? A identidade está perdida. E enquanto eu vou para um lugar, para o outro, vou para lá. Pedro, irmãos, era assim, tentando se identificar porque ele não encontrava. Agora, quando eu sei quem Cristo é, quem eu sou, irmão, não é o lugar que me faz, mas é eu que transforma onde eu estou. Irmãos, é isso, irmã Mônica. Esse é o grande detalhe, a irmã Mônica falou aqui, é verdade. Pessoas, irmãos, qual lá, o pai lá da Kardashian, o cara vira mulher, aí depois ele tá mulher, mas namora mulher. E aí ele fala que se arrependeu. Eu falei, gente, eu já perdi na história, já não sei. Irmãos, porque as pessoas estão perdidas com identificação. Você vai no médico hoje. Que sexo que você nasceu? Qual que você virou? Qual que você... Eu falei, gente, são 3. Eu falei, irmãos, você já foi no médico? Eu falei, não sabe. Qual que seus pais te deram? Qual que você nasceu e qual que você virou? São 3 perguntas. 3. O que você nasceu, o que seu pai te deu, ou sua mãe te deu, né, seus pais, e o que você se tornou. Eu falei, vai faltar a 4, o que você quer ser. As pessoas falam, né, eu me identifico com isso. Eu falei, eu vou me identificar como rico. Vou me identificar como rico, porque todo mundo está se identificando com alguma coisa. Me identifiquei. Exatamente. Irmãos, esse tema é tão sério sobre identidade, irmãos, porque se hoje... Por que o jovem, está ali meu filho adolescente, irmãos, tem, né, crise, a gente fala crise de adolescente, porque estão se descobrindo. Estão se descobrindo, e a escola bota pressão, a mídia bota pressão, e tudo bota pressão de um lado, os pais botam pressão, e aí vem pressão. E aí, irmãos, estão ainda descobrindo ali, e se não tiver, irmãos, verdadeiramente uma identidade, irmãos, se perde. Uma vez, eu acho que tem uns anos atrás, que tinha alguma coisa que tinha assim, os adolescentes, eu falei, gente, eles estão tudo vestido igual, cabelo igual, roupa igual, estava tudo igual. Era homem tudo igual e as mulheres tudo igual. Hoje está com aquele cabelo, né, que vem assim, que você tem que levantar assim para ver o, né? Eu falei, gente, está tudo igual. Porque ainda descobri, mas a partir do momento que a gente se torna mais maduro, na verdade, deveria ser assim, né? Falei assim, eu sou isso aqui. E não no ponto de falar que eu sou esse aqui, irmãos, que Deus não é capaz de transformar a sua vida para melhor. E aí, irmãos, a identidade, o cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, ele é a base, ele é o alvo, ele é a fonte de toda a vida, ele é a fonte de onde procede todas as bênçãos e da onde que eu vou saber quem eu sou. Olhe para o espelho que se chama Jesus. O Evangelho de Mateus fala sobre a falta de discernimento do povo acerca da pessoa de Cristo. Irmãos, o povo hoje ainda não sabe quem é Jesus. Tem crente que não sabe quem é Jesus. Jesus, ele acha aquele que está sentado lá naquele, do quadro, é do Da Vinci, que está sentado lá no meio. Qual que é aquele da ceia, da última ceia? Gente, ninguém aqui viu arte, acho que é do Da Vinci, né? Do Da Vinci. Aí, Jesus é branco, Jesus é preto, Jesus tem barba, Jesus tem cabelo, tem cavalo. Irmãos, e daí? O que isso tem a ver? Nós nos apegamos a essas coisas. Eu estou falando da identidade, irmãos, de quem Cristo é. Eles tinham diversas opiniões, mas na verdade sobre Jesus, irmão, saber quem é Jesus é uma questão vital, crucial na nossa vida. Se nós não entendemos, irmãos, a identidade de Cristo, você nunca vai entender a sua.
dizer que Jesus é o Messias só poderia vir somente com uma revelação vindo diretamente do Pai. Irmão, você está achando que Pedro... Jesus fala isso com Pedro. Pedro, quem te deu essa revelação veio do Pai, porque você em si não conseguiria fazer isso. Irmão, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Irmãos, o telefone, não tem aquele, né, você tem, não sei se o seu é assim, do digital, no fingerprint. Um dia desses, nós lá de férias na piscina, eu fui pegar meu telefone, o fingerprint não deu por causa do, sua mão, né, fica com a água. Tive que pôr o código. Irmão, só existe você nessa terra, não tem ninguém igual a você. E não é só pelas digitais. Deus sabe e Ele te criou. Deus conhece a sua identidade. Então a sua identidade, irmão, não é simplesmente você ir para um psicólogo que vai saber quem é você, não. Nós não sabemos quem são. Mas o Criador que te criou sabe quem você é. Por que eu vou perguntar, irmãos, às pessoas e não o Criador? Senhor, quem eu sou? Só compreendendo quem é Jesus quando os olhos da nossa alma são abertos por Deus. E aí, irmãos, temos que opor a opinião popular e expressar de forma clara quem é Jesus, uma posição que é contrária das massas. Irmãos, o pastor Jorge Linhares, lá no Brasil, tendo que depor porque está pregando a Bíblia. A Bíblia. Irmãos, isso vai acontecer ainda mais em todos os lugares. Firmemente, Pedro confessou que, irmãos, aquele homem que estava ali entre eles, aquele homem que eles seguiam, era o Messias prometido, Filho de Deus. A palavra da revelação de Pedro era o quê? Ele é o Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer uma identidade? Nós temos que confessar a Cristo, mesmo tendo a opinião da maioria contra nós. Ele é Jesus na minha vida. Jesus Cristo é o Senhor na minha vida. É Ele que me sustenta. É Ele que me fortalece. Sabe que é um negócio? As coisas acontecem na nossa vida e fala, eu trabalhei muito mesmo. Ou tem aqueles espiritual uau. Eu jejuei por 40 dias e Deus abriu as portas para mim. Ué, meu filho, então jejua sempre 40 dias e as portas vão se abrindo. E quando você jejua 40 dias e a porta não abre? Não abre daquilo que você está pedindo, mas o teu coração abriu para que Deus podia falar com você. Nós vivemos um evangelho que só do Jesus milagreiro? Ou do Jesus que é o Senhor na minha vida? Quando o Senhor é o Senhor, irmãos, eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. A revelação de quem Jesus gera em nós uma identidade e uma missão. E aqui eu já estou para concluir. Existe alguém com identidade sem missão? Querido, ninguém que está aqui nasceu sem uma missão na vida. Você acredita nisso? Você está achando que você só veio, nasceu para você vir parar nessa América aqui e ganhar dólar? Emprego que não falta, tá? Tudo quanto é lugar está aí, ó, contratando. Correio também, tá? Tudo quanto é lugar. Um senhor, conheci ele, um brasileiro, trabalhando lá agora para mim. Fantástico. Conversei um pouquinho com ele. E assim, foi benção. E antes eu tinha, às vezes, em determinados lugares, de falar assim, eu sou pastor. Eu falei com ele, olha, eu sou pastor. E ele, ó, que bênção. Né? E nós batemos o papo. Porque hoje eu sei quem eu sou. Porque quando a gente sabe quem Cristo é, a gente revela Cristo em nossa vida. A identidade de Cristo está em nós. Então, se eu sei quem Ele é, fica muito mais fácil eu revelar Cristo na minha vida. As pessoas olhar para você e ver Jesus. As pessoas não precisam ver Mônica, as pessoas precisam ver Jesus. As pessoas não precisam ver Lili, precisam ver Jesus. No meu comportamento, no quem eu sou. E Pedro, todo mundo, Pedro, que negócio todo. Uma vez que Pedro declara quem é Jesus, o que acontece? Abre a porta para Jesus declarar quem é Pedro. Aí Pedro fala, o Senhor é o Messias, Filho de Deus vivo. Jesus afirma, Simão. Olha para você ver. Sabe uma mãe que chama o filho pelo nome todo? Por que a gente fala que está lendo Pedro e depois Jesus chama ele Simão? Alguém tem nome composto aí?
Fábio o quê? Olha lá. Fábio Júnior, se identifica, Fábio. Né? Fábio Anjo. Quem tem nome do meio, escolhe um. Né, Fábio? Ê, Fabinho, te peguei. E aí, Jesus disse para ele: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai, que está no céu. Aí ele diz: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Ele foi de Simão para Pedro. Todo mundo talvez chamava ele de Simão. E agora ele se identificado com Pedro, a rocha. Mas não qualquer rocha. A rocha no qual Jesus ia fazer o quê? Construir a sua igreja. Sobre a sua identidade, Deus quer construir fundamentos e bases sólidas para a sua família, para a sua casa, para as suas gerações. Para quando pessoas olhar para você e falar assim: sim, eu sou Fernando, e sobre mim pode construir algo sólido que não vai ser abalado. Porque eu estou sobre a rocha que é Jesus. E se eu estou sobre a rocha, pode contar comigo. Tem pessoas, irmão, que você não pode contar. Irmãos, uma frase que eu não gosto: conte comigo, pastor. Que às vezes não pode contar nada. Porque rocha, irmãos, não fala, rocha permanece. Eu não preciso que rocha fale, irmãos. Eu não preciso que as pedras clamam. Eu preciso que ela permaneça, porque quando eu piso nela, eu quero que ela esteja lá. Mas se ela fala que vai estar, irmão, esquece, já foi. #partiu. Eu já fui muito decepcionado por isso. Irmão, isso aqui não é depoimento pastoral, chateado, não. Mas isso é algo para nós, irmãos. Jesus falou: Pedro, tu és a rocha e sobre você vou colocar a minha igreja. Em outras palavras, Pedro, você é inabalável. Tudo que colocar sobre você vai permanecer. Você vai ficar de pé dando glória a Deus nessa noite. E eu quero declarar sobre a tua vida. As pessoas vão poder contar com você. A sua família vai falar assim, como diz os meus pais, feijão sem bicho. Isso é lá de Minas. Em outras palavras, sabe o que é? Feijão sem brócolis. Lá no Espírito Santo, fala além na divisa ali. Irmãos, em outras palavras, pode contar com ele e com ela, que ali é inabalável. Tem gente que é igual prego no angu. Não é assim que fala? Irmãos, a identidade não sabe quem é. Eu sei quem é Cristo e eu sei quem eu sou. Então, por causa disso, meu irmão, pode contar comigo. Pode contar comigo, Lili? Ou, na verdade, eu acabei de dizer, não fala, seja. A necessidade de ter um propósito, de ter uma identidade, Jesus deu a Pedro significado, identidade, propósito e esperança. Por que você vive e acorda todos os dias? Só para trabalhar? Porque eu tenho que ser a rocha do meu filho, a rocha da minha esposa, eu tenho a rocha de muitas pessoas. E quem é a minha rocha quando eu preciso? Jesus. E eu posso contar com pessoas também. Vamos ficar de pé que nós vamos orar nesta noite. Jesus revelou a Pedro o seu valor. Falando: Pedro, você é uma rocha. Irmãos, a única coisa que você precisa saber é que Deus te escolheu. Tem coisa melhor? Irmãos, a pastora ter escolhido casar comigo é lindo, maravilhoso. Mas é muito melhor saber que Deus me escolheu. Nós estamos procurando a aceitação de pessoas, e eu coloquei numa frase, que nem no nosso velório vai. Vai colocar carinho de emoji lá. Coração quebrado, chorou e orou. Você coloca esses emojis também ou é só eu que coloco? Para, irmão, vamos ser sinceros. Nós somos assim.
Mas pessoas, irmãos, que realmente, que a gente tem identificação, o que a gente faz? A gente comparece. E comparece, irmãos, quando precisa. Você é útil demais para Deus. Não, presta bem atenção. Você é útil demais para Deus. O mundo pode achar que você não é, mas para Deus, irmão, você é útil demais. Você tem propósito, você não é um Zé Ninguém, você é alguém. Você não é quem você às vezes pensa que você é. Você é quem Jesus diz que você é. Se a sua vida carece de amor e alegria, você precisa da revelação de quem é Jesus. E eu estou aqui para profetizar na tua vida. Jesus é tudo na sua vida. Jesus é o Senhor. Ele que nos dá essa identidade. Nossa necessidade de salvação, nossa necessidade de propósito, nossa necessidade de identidade, a nossa necessidade de relacionamento com o Pai. Porque uma verdadeira revelação de Jesus, eu já falei, leva você a mudar completamente. E aqui é a primeira vez que alguém chama Jesus, sabe de quê? Messias. Ninguém tinha chamado Jesus de Messias. Irmãos, só alguém íntimo e a revelação tremenda de Pedro para chamar Jesus de Messias, quando ninguém havia chamado. Eu quero orar por nós nesta noite, que talvez carece de uma identidade. Você carece, você está confuso. Se apega a Jesus, deixe Jesus te revelar quem você é. As pessoas, olham para nós filhos, todo mundo aqui é filho, né, irmãos? Fala, nossa, isso parece, para quem conhece, parece com seu pai. Eu estou falando isso porque eu escuto, né? Você parece com a sua mãe. Às vezes é o agir, às vezes é o físico. Mas identifica você com alguém que veio antes de você. Alguém que preparou o caminho. Meio João Batista. Jesus é isso. Nos dá essa identificação. Eu quero parecer com Ele. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero me identificar. E uma frase, irmãos, que eu não escrevi, mas vou falar aqui para depois eu lembrar. Vamos ser pessoas que aceita o perdão de Deus, mas que é também capaz de perdoar os outros. Por que nós aceitamos que Deus nos perdoa, mas nós não perdoamos os outros? Quando a gente entender a identificação de Cristo, irmão, a gente vai fazer isso. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Senhor, tua palavra foi ministrada, ó Deus, com amor. Ela foi ministrada, ó Deus, debaixo da tua graça e da tua unção nesta noite. Eu te peço, ó Deus, essa identidade que talvez muitos talvez possam ter perdido ou não ter. Nós só encontramos ela no Senhor, na revelação que tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E o Senhor muda o nosso nome, o Senhor nos mostra quem a gente é. Eu sou Fernando, filho de Deus, o escolhido. Cada um aqui, Deus, é escolhido por ti, ó Deus, senão não estaria aqui. O Senhor soprou vida, o Senhor Deus, Pai, sustentor até aqui, ó Deus, ó Pai, debaixo da tua graça. Pai, revela quem a gente é, ó Deus, cada um, aquele que está aqui. Que nós não vemos ouvir, ó Deus, o que o mundo diz quem a gente é. O mundo é mau, o mundo critica, o mundo nos dá apelido, nos dá nome. Mas o Senhor nos chama de filho. Nos chama de filho. Obrigado, ó Pai. Obrigado por nós sermos os teus filhos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque mesmo sem merecer, Jesus, nós estamos aqui e sabemos da certeza que um dia nós estaremos com o nosso Pai para toda a vida, para a eternidade. Abençoe tua igreja, abençoe teu povo, ó Deus. Que essa palavra venha penetrar no mais profundo, ó Deus. E que nós já tomamos posse e vamos tomar mais uma vez, Pai, as chaves do reino de Deus. Essa chave é nossa e ninguém pode tirar, ó Deus. Obrigado por essa promessa. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Pode se sentar por alguns instantes. Nós já estamos encerrando. Amém? Eu quero aqui agradecer a tua presença, você principalmente que está aqui nesta noite, e você que participou de casa ou vai assistir ou ouvir depois. Eu quero aqui agradecer, os nossos obreiros, que ficaram aqui durante as nossas férias, que cuidou bem, que pregaram, que abriram culto, que cantaram, que dirigiram. Que Deus abençoe vocês e derrama ricas bênçãos sobre a sua vida.
Quero aqui agradecer aqueles que contribuíram e ajudaram no nosso batismo no lago. Foi bom demais. Não é não, Ivan? Podia ter todo domingo, Ivan? Bênção pura, né, Ivan? Também concordo, viu, Ivan? Amém? Queridos, foi bênção demais, né? Domingo agora nós vamos ter o nosso culto de Santa Ceia, tá? Então venha, domingo às 10h30 da manhã, venha participar conosco, venha ceiar conosco. Louvor, adoração, palavra. E não esqueça a nossa escola bíblica dominical às 9h30 da manhã. Vamos aprender da palavra do Senhor. Durante esses período que nós não tivemos, que você venha estar aqui 9h30 participar da escola bíblica dominical, juntamente com o pastor Júnior. Nós vamos estar aqui aprendendo da palavra e conhecendo a Deus. E terça-feira que vem, nós vamos ter novamente a nossa série Identidade. Quem eu sou? E aí está, coloca lá 9h30, isso, Sisters in Action, vai ser na School Street, em Everett, casa da irmã Tati. É? Casa da irmã Tati? Ah, ok. Ah, irmãos, eu estou querendo ir na casa da irmã Tati. É certeza de guloseimas. Oh, meu bem, traz um to go, Amém? Queridos, e o nosso de homens, também no dia 28 de agosto, vai ser na casa, vai ser em Bilerica, na casa do nosso querido irmão Fabiano, Do irmão Fabiano, vai ser lá na casa dele, no dia 28 de agosto, tá bom? E o Shelter, dia 17 de agosto, terça-feira, queridos, ajude, Cadê a diaconisa? Diaconisa Kátia, ainda não pode cozinhar lá, Ainda não. Então, irmãos, procure a diaconisa Kátia, você que pode ajudar, procure o pastor Júnior, para que você possa, nesse dia, estar participando do Shelter, Você vai estar cozinhando, tá bom? E vai ser bênção, nós precisamos aí de voluntários. Coloca aqui, meu bem, o gasofilaço, o Isaac, Nós vamos estar tirando nossos dízimos e ofertas. Queridos, lembrando você pode estar contribuindo online, através do Zelle, através do Tithe. Eu fui na igreja lá e eles tinham Pix. Pix é só no Brasil, Eu brinco com a minha esposa, eu falo, meu bem, faz um depósito no meu Pix. Eu acho massa no Brasil, o Pix, aquele negócio. Eu escutava os outros falar, não sabia o que era, Fabinho, Pix, Mas aí falou, não, é só no Brasil, então não tem como, Queridos, tem o QR Code aqui na tela, você pode estar fazendo isso, e você que está aqui, você pode trazer seu dízimo, trazer tua oferta, você que tem aí neste momento, com gratidão, na presença do Senhor, amém? E Deus ama, querido, aquele que dá com alegria. Então você pode sair do teu lugar, você que trouxe seu dízimo, trouxe a tua oferta, tá bom? Trazer aqui agora, nós vamos estar orando, encerrando o nosso culto nesta noite, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Convido você a ficar de pé para nós orarmos, agradecer a Deus. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui nesta noite. E eu desafio você, convide alguém para domingo e terça-feira que vem. Amém? Vão lá? Vão convidar? Convide para as pessoas estar aqui domingo e terça-feira. Não somente fala assim, assiste lá online. Não, irmão. Fala, vem cá. Vem cá, em nome de Jesus, vão lá ver o que Deus está fazendo. Vamos orar e agradecer a Deus nesta noite. Eu te espero domingo, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer. Pai, por esse início da nossa série Identidade, ó Deus, de quem eu sou. Que o Senhor continue, Deus, fortalecendo, Deus, essa identidade do Senhor em nós. Que nós vemos a cada dia descobrir, ó Deus, ter uma convicção e não uma opinião de quem o Senhor é e de quem nós somos no Senhor. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, nesta noite. Aqueles que ofertaram, dizimaram, aqueles, ó Deus, que entregaram, ó Deus, na Tua presença. Que o Senhor venha continuar abençoando 100 vezes mais e que nunca venha faltar, ó Deus, nos seus lares e aqui, ó Deus, para a Tua igreja. Eu te peço, ó Deus, leva o Teu povo em paz. Dê um fim de noite, uma noite abençoada. Renova as forças, ó Deus. Cada um que vai trabalhar, acordar amanhã, aonde estiver, que o Senhor venha guardar e proteger a cada vida. Mais uma vez, aqueles que estiveram presentes e os que não estiveram, que o Senhor também venha incomodá-los para que possam estar aqui, ó Deus, no culto. Assim nós oramos, te bendizemos, ó Pai. Amém
Que o grande amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo dele espalhado sobre a face da terra e com todos que estão aqui presentes. Dizem amém. Você que diz amém, cumprimenta teu irmão e fala: olha, tem a identidade de Cristo. Te espero domingo.